nossa entrevistada é a psicóloga JZPM, ela é formada há 14 anos, ela trabalhou durante muito tempo na Secretaria de Assistência Social e, por último, ela ficou durante 9 anos na Secretaria da Educação, na qual, no momento, ela encontra-se de licença e logo ela retornará para sua função. Diariamente vemos notícias ou sabemos de um caso de agressividade no ambiente escolar, seja no trato com os professores ou entre colegas. A falta de controle emocional se tornou uma característica recorrente, mas o que é aceitável ou não no que se diz respeito ao comportamento agressivo? Em relação ao comportamento agressivo no ambiente escolar, é muito... A primeira coisa é sempre tentar identificar. É um comportamento agressivo de uma criança? É uma criança pequena? O que ela está querendo manifestar com esse comportamento? Será que ela está sofrendo algum tipo de violência, alguma situação que está incomodando e ela mostra isso? Como ela não demonstra em palavras, ela demonstra isso com agressividade em relação aos colegas, em relação ao professor, uma negação de muitas vezes receber carinho do professor. E também, assim, no caso então, é onde precisa, onde o psicólogo faz a intervenção. O primeiro olhar sempre do professor, segundo do psicólogo, que vai fazer a intervenção e fazer esse contato com a família. Ou é com o adolescente, que precisa intervir de outras formas. E aí, claro, tudo vai da forma como a escola e as estratégias que ela usa para enfrentar tudo isso, de acordo com a forma de funcionamento de cada escola. De acordo com especialistas, a raiva e a agressividade aparecem naturalmente na infância, como manifestações próprias do desenvolvimento socioemocional. É uma emoção associada ao comportamento agressivo diante de um conflito, uma provocação ou uma frustração. Ju, sempre preciso avaliar qual é o contexto que essa criança está vindo. Pode ser as 3 coisas. Pode ser uma criança que sofre algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Normalmente, uma criança que sofre negligência, que não recebe carinho. Às vezes ela manifesta agressividade, porque a agressividade é mais fácil. É aquela explosão de sentimento, é o sentimento que ela encontra naquele momento. E se tu observar esse tipo de criança, muitas delas não conseguem nem receber carinho, não sabe. Quando a professora tenta abraçar, quando a auxiliar tenta se aproximar, tem essa negação ou não. Ou tem uma aceitação do carinho como algo novo, como algo que não é comum no contexto que ela vem. Então, sempre o primeiro passo é observar qual é o contexto que vem essa criança, de que contexto, qual é a história dela. Como perceber já na primeira infância que a agressividade da criança já extrapolou dos limites? A observação dessa criança é muito importante. A forma como ela brinca, a forma como ela lida com os brinquedos, as falas delas dizem muito. É algo que é muito importante, Ju, que numa avaliação com uma criança na educação infantil, os desenhos, como é que são esses desenhos? Ela usa cores, ela usa traços fortes, sempre está observando que tipo de desenhos ela produz. O desenho diz muito, ele é muito projetivo, porque uma criança pequena, ela não sabe manifestar isso com palavras. Eu tô com raiva, por exemplo, eu tô com raiva da minha mãe, eu tô com raiva do meu pai, eu briguei com... Não, ela vai manifestar de alguma coisa. Então essa violência, ela aparece ali, nas entrelinhas do desenho, ou às vezes muito explícito, tá? Muito fácil de ser identificado. Então o psicólogo ele tem que ter esse olhar bem apurado para o desenho, para as falas da criança, com a forma como ele brinca, como ele lida com os brinquedos, aquela necessidade de quebrar, de destruir um brinquedo, aquela gana, assim, a gente vê que tem crianças que ela vem com gana de bater no coleguinha, de destruir algum objeto pessoal do coleguinha. Quando eu trabalhava na educação, eu observava muito isso, Aquela criança que via que os coleguinhas, que sofria algum tipo de violência, que via que o coleguinha vinha de casa com carinho, bem cuidado, com as coisas que a professora pedia, ela tem essa necessidade de destruir o que é do outro. Então, observar não é um comportamento já na primeira infância, não é um comportamento, é um comportamento normal. A gente tem que realmente observar mais uma vez o contexto e a forma como ela lida com aquilo que está ao redor dela, com aquilo que é oferecido para ela. Como agir com uma criança agressiva que bate no professor? O primeiro passo é sempre observar o porquê.
né? Então, assim, tem que ter uma sensibilidade muito grande do professor de entender o porquê dessa agressividade, de entender o jeito e como é que ela funciona e essa aproximação. Talvez o único gesto de carinho que aquela criança ganhe durante o dia é daquele professor, e ele desempenha um papel muito importante. Eu sempre quando eu estava na educação, eu sempre dizia, o professor é importante, o auxiliar é importante, a merendeira da escola que bota comida no prato e serve para a criança de um jeito carinhoso, que mostra que aquele momento é importante. Então, cada um na sua importância. E o professor, ele é a porta de entrada naquele momento. Então, assim, é a aproximação, é o carinho, é mostrar para ela que ele não está usando o julgamento, mas que ele está aconchegando ela, está se aproximando e está entendendo o sentimento. É mostrar para aquela criança que, de alguma forma, tu entende o que ela está sentindo. E aí fazer com que ele se sinta seguro. A criança agressiva, ela mostra muito forte isso, um sentimento de ansiedade, um sentimento de insegurança. O que vai me acontecer agora? Parece que ela está sempre esperando algo ruim acontecer, né? Ou a criança que é negligenciada de alguma forma, que sofre algum tipo de agressão, ela sempre espera algo ruim acontecer. Então tem que ter essa conquista do professor que se aproxima, que mostra, não, pode confiar em mim, eu tô aqui, eu sou da tua confiança. Eu acho que isso é a porta de entrada para o tratamento e para o auxílio a essa criança. Se a criança é incentivada a ser agressiva, aquela coisa do defenda-se, te bateu, revida, bate, responde da mesma altura, o que você acha a respeito desse posicionamento dos pais? Violência vai gerar violência. Quanto mais eu incentivar o meu filho, bateu, se apanhou, bate, eu vou estar ensinando para ele que as coisas se resolvem com violência. O que ele vai levar para a vida dele? Toda vez que eu levar um tapa, eu vou revidar. E aí esse revidar pode vir cada vez mais forte, dependendo da intensidade das situações que ele vai viver na vida dele. Então eu acho isso comportamento, eu vejo enquanto psicólogo um comportamento ruim, né? Um incentivo ruim, é o tentar fazer o contrário, né? É mostrar para a criança que bater não é legal, que não é um comportamento legal, que isso não vai gerar boas amizades, por exemplo. Qual a importância da escola nesse período onde a criança começa a desenvolver a agressividade? A escola tem um papel muito importante nisso. Claro que a criança precisa vir de casa com referências, né? De pai, de mãe, referência masculina, feminina. Mas a gente sabe que num contexto escolar nem sempre isso acontece. Nem sempre as crianças vêm de casa com boas referências. A gente percebe claramente a diferença de comportamento, de reações, né? Até as próprias dificuldades de aprendizagem daquela criança que recebe apoio em casa e aquela que não recebe. A escola é fundamental. Quando em casa eu não tenho aquela criança, eu não tenho uma referência positiva, né? Eu encontro na escola esse alicerce de referência. O professor passa a ser a minha referência, então ele tem que ser o mais positivo possível. É aquela velha história, assim, de tratar todas as crianças igual, de acolher as crianças. Para quê? Para que eu veja a escola como algo positivo. Por exemplo, eu saio da minha casa sofrendo violência, lá já não é legal, eu preciso, principalmente as crianças que passam um dia todo, eu preciso para um ambiente que seja acolhedor, que gere em mim experiências positivas. Crianças agressivas são punidas de alguma forma? Sempre acontece uma punição, né, um castigo. O ideal é fazer com que ela pense, né, repense as atitudes dela, mas o principal ponto, além da punição, né, a punição deveria ser o segundo lugar. O primeiro ponto é entender que sentimento é esse, o que está gerando esse sentimento nessa criança.